E para falar de habitação, por isso que eu digo, leiam, aprendam, para não sair falando besteira por aí, porque as pessoas têm mania de achar que tomam um determinado partido e acham que aquilo como verdade absoluta e não ouve o que acontece no mundo, não lê o que acontece no mundo. E infelizmente todo o mundo ele é cíclico, então a história se repete, seja boa ou ruim, ela vai se repetir eternamente. E é por isso que antes dos dois advogados começar a debater aqui, nós vamos ouvir da professora Fabiana o que significou a construção civil nos Estados Unidos, que para nós é a referência, a economia, a maior economia, porque vamos entender dela o que significou isso lá, para depois a gente conseguir refletir o que isso significa no país, independentemente de governo. Prestem atenção no que essa mulher vai falar. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui, é um prazer poder falar um pouquinho de história, né? O povo brasileiro também é muito carente, né? Infelizmente, de aula de história, né? Não é valorizado, né? As pessoas falam assim, aula de história, tirou 7 em história, tá bom, tá ótimo, né? E isso faz muita falta, né? Eu puxo a sardinha pro meu lado, porque eu falo que quem não sabe história não consegue assistir o Jornal Nacional, não consegue entender metade das notícias que tá lá no jornal, né? E por coincidência ou não, né, que eu não acredito muito em coincidência, né, dia 25/10 está fazendo exatamente 90 anos, né, da crise da Bolsa de Nova York. E o que a crise da Bolsa de Nova York tem a ver com o nosso assunto aqui, né? Então, para quem não sabe, né, depois da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos estava bombando de dinheiro, porque eles ganharam muito dinheiro com a guerra, né? Só que os Estados Unidos ele tem uma história totalmente liberal, ou seja, o governo não intervém na economia. A economia é livre, cada um que se vire. Pois bem, com a crise de 29, como os Estados Unidos o país estava com muito dinheiro, porém a população faliu, quebrou. Mas aí acho que é outra história, hein, Lu? Será que a gente faz um apanhado geral assim? Porque é o seguinte, pessoal, todo mundo investiu em ações. O povo brasileiro começou agora com a moda, né? De investir em ações. O americano, ele investe em ações desde criancinha. Para eles é muito comum, né, comprar ações. Então, como todo mundo estava ganhando muito bem e as empresas estavam indo muito bem, onde que eu vou investir meu dinheiro? Em ações. Lógico, porque a fábrica de eletrodoméstico está vendendo muito, eu vou comprar ações ali. A fábrica de refrigerante está ganhando muito, eu vou comprar ações. Ok. Só que quando terminou a guerra, os Estados Unidos cometeu um erro, que foi o quê? Não brecar a produção. Eles continuaram mandando ver, e produzindo, e produzindo. E os países europeus começaram a voltar às suas atividades, a voltar a produzir, né, o que normalmente eles produziam e que estavam comprando naquele momento dos americanos. Então, houve uma recessão, né, dentro dessas indústrias e lógico que, como efeito cascata, o que vai acontecer? As ações vão cair. E todo mundo vai pensar, nossa, mas eu tenho meu dinheiro das ações, eu estou tranquilo, só que a tua ação não está valendo mais nada, querido. Então, você também não tem mais nada? Então, o que passou a acontecer? Todo mundo faliu. Quem todo mundo? A população americana. Lembrando que o governo tinha muito dinheiro. Então, qual foi a solução? Gente, eu estou fazendo um apanhado bem básico, tá? Qual foi a solução, então, né? A política do New Deal, do Roosevelt. O que ele pensou? Bom, vamos construir prédios, aeroportos, portos, ferrovias, escolas, hospitais, tudo que a gente puder. Por quê? Porque isso vai gerar emprego. Tanto na construção em si, né? Porque vai contratar o pedreiro, eletricista, a fábrica de cimento, de ferro, de aço, de vidro, enfim, né? Tudo que está envolvido dentro da construção civil. E lógico que depois que o hospital está pronto, né? Aí vai os móveis, o lençol, os equipamentos, a mão de obra para aquilo ali, a escola, e o aeroporto, e o porto. Então, em 10 anos, os Estados Unidos ele se reconstruiu financeiramente, não só o país, não só a economia, que já estava muito boa, né? Mas a população, que isso é o mais importante, a população ter grana para comprar, para consumir, porque gera emprego, efeito cascata. Se todo mundo está comprando, todo mundo está vendendo, todo mundo está consumindo, todo mundo está ganhando.
Se tem recessão, eu não compro, não vou no cabeleireiro, meu cabeleireiro não deixa de comprar a roupa da vizinha, e assim sucessivamente. Então, a construção civil, quando ela é muito bem feita, muito bem administrada e tudo mais, ela vai gerar muitos benefícios para todos, né? Então, basicamente, a história aí de como os Estados Unidos usou, né, da construção civil para se reerguer. E aí nós temos vários outros exemplos também.